A paz do Senhor, meus irmãos, que alegria estar aqui novamente com vocês para um breve comentário sobre a lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical, conforme a publicação das lições da CPAD para esse terceiro trimestre do ano de 2019. A lição de número 5 tem por título A Mordomia da Igreja Local. O textuário diz assim: Escrevo-te essas coisas para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. A verdade prática diz assim: o cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. A leitura bíblica em classe está em 3 livros diferentes essa semana. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2, e na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Atos 9:31 diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25 diz assim: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-os uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Graças a Deus. Nesta lição, eu quero mais uma vez fazer um comentário com os irmãos para servir de subsídio, para a sua aula, tanto professores como alunos, e eu quero destacar algumas coisas. Nós temos um comentário muito bonito do autor da lição, mas eu quero destacar algumas coisas com os irmãos. Por exemplo, primeiro, nós precisamos entender o que é igreja. Segundo, vamos pontuar algumas diferenças que nós precisamos saber entre o que é a igreja local e a igreja universal. Terceiro, vamos falar sobre alguns aspectos de mordomia dentro da igreja e também relacionando com as ordenanças de Cristo para a igreja. Em quarto lugar, vamos analisar a tríplice missão da igreja e, por fim, vamos estudar sobre o modelo bíblico da mordomia na igreja. Tá certo? Então, em primeiro lugar, definindo ali o que é a igreja, vamos fazer menção à declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil. Lá na declaração de fé se define igreja. Lá se diz que a palavra igreja significa literalmente chamados para fora, não é? E a declaração de fé ainda justifica que era uma palavra usada para designar assembleia ou ajuntamento dos cidadãos de uma localidade na antiguidade grega. Do grego, portanto, analisando assim, do grego, nós temos que o vocábulo igreja, ele é formado por duas palavras gregas, basicamente.
Primeiro pelo prefixo ek, né? que significa a partir de, ou dentro de, ou para fora de. E klesis, que significa chamada, convocação, convite, né? Assim, literalmente, eclésia significa chamados para fora. Ou esse termo também pode ser usado para designar um grupo local de cristãos, como por exemplo em Mateus 18:17 ou em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 11. Ou ainda a Igreja Universal, né, a qual todos os servos de Cristo em todos os tempos são ligados. Sobre igreja ainda, nós podemos dizer que a Igreja do Senhor, ela foi fundada durante o ministério de Cristo, conforme nós podemos ali fundamentar em Mateus capítulo 16, versículo 18, e que ela foi também inaugurada no dia de Pentecostes, conforme Atos capítulo de número 2, não é? Então, a partir disso, sabendo que a igreja, nós podemos agora pontuar alguns aspectos da igreja local e da igreja universal. Vamos começar pela igreja, fazendo algumas considerações, na verdade. Primeiro nós precisamos, nós já falamos sobre o que é igreja, e em acréscimo a isso, nós precisamos lembrar que a igreja, ela é um organismo vivo e invencível. Também, além de ser vivo, um organismo vivo e invencível, a igreja ela é santa, ela é dinâmica, e a igreja ela é ligada à cabeça. E essa cabeça chama-se Jesus Cristo, conforme Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Segundo, a igreja ela vive, portanto, em duas dimensões. Preste bem atenção. A igreja vive em duas dimensões. Uma dimensão espiritual e uma dimensão social. Ou seja, uma que está diretamente ligada a Deus, às coisas espirituais, ao céu, e outra que está ligado que diz respeito à vida em sociedade. Então, na dimensão espiritual, nós temos o quê? Que a igreja universal. A igreja ela é universal e ela é também chamada de igreja invisível, né? Ou um organismo vivo, ou ainda o corpo místico de Cristo, porque nós falamos há pouco instante que a igreja ela tem como cabeça Jesus Cristo, né? Isso na esfera espiritual. Na esfera social, nós temos que a igreja ela é local e a igreja local também é chamada de igreja visível, né? Ela é uma organização local ou um ajuntamento de pessoas ligada a um sistema de crenças. Não é isso? Então, sabendo essas considerações ali, entre igreja universal e igreja local, entre igreja, a parte espiritual e a parte social da igreja, nós podemos ver algumas particularidades de cada uma. Primeiro, a igreja universal, a igreja invisível, tá certo? Ela consiste de todos os discípulos de Cristo em todo o mundo e em todos os tempos. Todos os seguidores de Cristo em todo o mundo e em todos os tempos. A igreja universal, ou a igreja invisível, é a igreja onde somente Deus pode contar e identificar precisamente os seus, digamos, conforme está escrito em Hebreus 12, 23, os seus primogênitos arrolados nos céus. Algumas vezes, a Bíblia Sagrada, ela usa a palavra igreja, preste bem atenção, algumas vezes a palavra igreja, ela aparece no sentido universal, ou seja, ela aparece no sentido de falar de todo o povo que pertence a Cristo, não importando, no entanto,
o lugar aonde ela possa estar. É a igreja universal formada por todo o povo que pertence a Cristo. Jesus falou sobre essa igreja lá em Mateus 16 e 18, e também nós podemos citar 1 Coríntios 13, 3, aliás, e versículo 11. Jesus disse assim, Mateus 16, 18, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou seja, edificarei todo o povo que me pertence. Jesus estava fazendo menção a todo o povo que pertencia a ele. O apóstolo Paulo, ele falou dessa igreja também, né, no sentido universal. Quando ele escreve, por exemplo, em Efésios capítulo 5, versículo 23, onde ele diz assim, Cristo é o cabeça da igreja. A igreja invisível, ela não é um edifício construído com blocos de cimento. Ela é um edifício construído com pedras vivas, né? Onde essas pedras vivas são chamados de santos, ou nós podemos dizer que as pedras vivas também são os membros da família de Deus. Então a Bíblia descreve estes membros ainda como um corpo, não é? Na verdade, nós somos como um corpo. Quanto à igreja local, também chamada de igreja visível, ela é visível porque é algo contável, né? É a igreja que consiste em cristãos que se reúnem em determinado lugar. Eles podem ser identificados, né? Tem várias referências bíblicas para isso. Atos 2,41, também 4:4, 8:1, 9:31. Romanos 16, capítulo 1, versículo 14 e 15, também Colossenses capítulo 4, versículo 15. Né? Então, frequentemente, essa palavra igreja, ela também aparece na Bíblia Sagrada para descrever uma congregação local, ou uma assembleia, um local onde os santos se reúnem, um local geográfico, específico, onde os santos se reúnem. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, ou seja, a igreja que está em determinado local. Mateus 18, 17 diz assim, e se ele não os atender, dize-o à igreja local, ao ajuntamento local de pessoas. Também Romanos 16 e 5 diz assim, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então, uma reunião de pessoas que se reuniam em determinado lugar, a Bíblia Sagrada também chama de igreja. Outro aspecto interessante sobre a igreja local, nós precisamos saber que ela também pertence ao Senhor, não é? A igreja pertence a Deus, a igreja não pertence a pessoas, seja ela no aspecto invisível como no aspecto visível. Mas nesse caso, como estamos falando de igreja local, é importante frisar, a igreja local ela pertence a Deus. Por vezes ela é chamada de igreja de Deus, como por exemplo em Gálatas capítulo 1, versículo 13. Né? Por que ela é de Deus? Ela é de Deus porque Jesus derramou sangue para comprar a igreja. Está lá em Atos capítulo 20 e versículo de número 28. Também o apóstolo Paulo falou de igrejas de Cristo, por exemplo, em Romanos capítulo 16, versículo 16, e falou da sua própria igreja, como por exemplo, Mateus capítulo 16 e versículo de número 18. São coisas bem interessantes. Agora que a gente já sabe o que é igreja, a diferença entre a igreja local e a igreja universal, nós podemos falar acerca da mordomia da igreja e suas ordenanças. Primeiro, Jesus ele deixa bem claro na Bíblia Sagrada que seus discípulos eles deveriam batizar dentro da mordomia, do cuidado da igreja. Ele deveria batizar os crentes e também celebrar a Santa Ceia do Senhor.
está lá Mateus 28 e 19, também Mateus 26 e versículo 29. Preste bem atenção. Se nós somos mordomos da igreja local, então nós devemos cuidar da igreja local. Nós somos mordomos da igreja local. Nós somos mordomos, aliás, da igreja, seja ela local, seja ela universal. Nós aprendemos o que é igreja. Nós aprendemos a diferença entre igreja local e igreja universal. E nós aprendemos, e inclusive eu comentei agora há pouco, que a igreja foi comprada por Jesus. Se ela foi comprada por Jesus, significa dizer que ela pertence a Ele. Se ela pertence a Jesus, então nós devemos cuidar da igreja da maneira como Jesus nos determinou que nós deveríamos cuidar. Então, existem duas ordenanças que Jesus deixou à igreja. Se são ordenanças, se Ele é o dono e nós somos os mordomos, então nós devemos prezar pelas ordenanças, né? Jesus mandou batizar, Jesus mandou celebrar a Santa Ceia, batizar nas águas e celebrar a Santa Ceia. Então são duas ordenanças da igreja, o batismo e a ceia. E é interessante, que essas duas ordenanças, elas só podem ser exercidas, biblicamente falando, em comunidades, por exemplo, em congregações. Eu não posso servir a Santa Ceia para a igreja invisível, até porque a igreja invisível eu não posso contar. Ela é incontável para mim, ela é contável somente para Deus. Então, a ordenança do batismo e da Santa Ceia, eu preciso de uma igreja local, de uma congregação de pessoas, de um ajuntamento de pessoas em determinado lugar, para poder exercer as ordenanças conforme nos ensina a Bíblia Sagrada. Olha só, primeiro, o batismo em águas como a mordomia da igreja, como um aspecto indispensável para o cuidado com a igreja. Lembrando que mordomia é o ato ou efeito de cuidar do que não é nosso. Então, primeiro, falando acerca do batismo em águas, primeiro acerca do batismo em águas, sim, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, agora, batizando em cumprimento à ordem que eles receberam de Jesus, conforme Marcos 16 e 20, Atos 2, 41, 8 e 12, também Atos 10, 47. A igreja batizava as pessoas que se arrependiam. Está lá, Atos capítulo 2, versículo 38. Preste bem atenção a essa colocação, que ela é muito importante. Pessoas de bom grado que recebiam a palavra de Deus, conforme Atos 2, 41, e que cria em Jesus. E as pessoas que já eram discípulos, conforme Atos 19, versículos de 1 a 6. Então, as pessoas que eram batizadas eram pessoas que recebiam a palavra de bom grado, eram pessoas que criam em Jesus Cristo e eram pessoas que já eram discípulos de Cristo. Assim, o pastor Eurico Bergsten, ele faz a seguinte colocação. Ele diz assim: observamos assim que não existe na Bíblia Sagrada nenhum exemplo de crianças recém-nascidas. E tem outro aspecto também interessante que eu já vou falar. É que o batismo em águas era uma experiência que era dada após a conversão, conscientemente. Em relação a crianças, nós não temos na Bíblia Sagrada referências de crianças recém-nascidas sendo batizadas. As pessoas que recebiam, elas eram pessoas que de bom grado recebiam a palavra. Eram pessoas que criam em Jesus. Eram pessoas que testificavam a sua crença. Então, não eram crianças, né? Outro aspecto interessante é que a Bíblia Sagrada nos dá base suficiente para dizer que os candidatos eles eram imersos totalmente nas águas. Por exemplo, eu vou citar para você Atos 8 e 38, Mateus capítulo 3, versículo 16, e também João capítulo 3, versículo 23. Né? As pessoas elas eram imersas totalmente. Outra coisa interessante que até já falamos,
O batismo, ele sempre era ministrado após a experiência da salvação e nunca antes. As pessoas criam, recebiam de bom grado e depois elas eram batizadas. Essa é a ordem bíblica das coisas. É assim, ninguém era batizado para ser salvo. Na verdade, as pessoas eram batizadas porque já eram salvas, certo? Então, outra coisa interessante é como que o batismo deve ser feito. Nós cremos no batismo por imersão, ou seja, nós somos completamente imergidos, mergulhados na água, e o batismo bíblico, ele é em nome da Trindade. Mateus 28:19 diz: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo bíblico é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, torna-se impossível, no entanto, afirmar que os apóstolos batizavam simplesmente em nome de Jesus. Algumas pessoas elas questionam o aspecto da Trindade no batismo, afirmando que os apóstolos batizavam somente em nome de Jesus. Na verdade, as passagens tipo Atos 2:38, Atos 8:16, 10:48, 19:5, elas justificam apenas que os discípulos eles batizavam sobre a autoridade de Jesus. Né? Eles eram autorizados por Jesus para fazer aquilo. Mas o batismo era em nome da Trindade. Né? Sempre foi assim, biblicamente falando. A outra ordenança para a igreja que deve ser praticada, porque ela foi determinada por Cristo, é a Santa Ceia. Né? Então, a Santa Ceia, vou fazer quatro colocações sobre a Santa Ceia. Primeiro, a Santa Ceia é um memorial, tá certo? Não há nas Sagradas Escrituras alguma afirmação, qualquer base, que justifique que o pão e o vinho se transformem literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Lembre-se que isso é um memorial. Fazer isso, né? Todas as vezes que vos reunis em memória de mim. É um memorial, tá certo? Então, pelo contrário, Jesus ele deixa claro que a gente deve fazer em memória dele. Nós não acreditamos que o pão e o vinho se transformem. É um ato simbólico, é um ato memorial. É algo que nós fazemos para lembrar o que Jesus falou, né? Segundo, é um ritual de aliança. Para os judeus, é muito importante esse ensinamento, o pão e o vinho fazia parte de um ritual de aliança de sangue, conforme a gente pode ler em Gênesis capítulo 14 e versículo de número 18. Por isso Jesus ele declarou assim, Jesus declarou assim na ceia, que o cálice era a aliança do seu sangue, né? Era um costume judaico. Então é um ritual de aliança. Terceiro lugar, é um ritual de comunhão, né? Então no tempo apostólico, as ceias eram também chamadas de ágapes, ou festas do amor, né? Conforme Judas capítulo 12, Judas versículo 12, né? O que reflete parte do seu propósito. E por fim, a Santa Ceia é um ritual que tem consequências espirituais. Nós sabemos que participar da ceia do Senhor, ela tem consequências espirituais. Ou o cristão é abençoado, ou ele é alvo do juízo. Né? Quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, mas quem tem fome, come em casa. Que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo, né? Então, você observa que é um ritual que tem consequências espirituais que devem ser muito observadas com muita seriedade pela Igreja do Senhor. Agora, eu vou falar acerca da mordomia da Igreja e também da sua tríplice missão. A Igreja ela tem algumas missões, não é? Conforme a Bíblia Sagrada.
ela tem algumas missões. Primeiro, a igreja, ela tem, uma das missões da igreja é a adoração a Deus. Preste bem atenção. Então aqui está o papel, digamos, o papel número 1 do povo de Deus. É oferecer a Deus sacrifícios vivos e agradáveis, conforme nos orienta a palavra de Deus em 1 Pedro 2,5, por exemplo. No papel, né? No desempenho desse papel de adoradores que a igreja ela encontra sua missão em nível de maior transcendência. A igreja cumpre com sublimidade, digamos assim, o seu papel. Imagina a igreja que adora, a igreja que se aproxima. Nesse momento a igreja ela executa o seu verdadeiro sacerdócio, né? Quando ela entra de fato no Santo dos Santos, a fim de ministrar a adoração a Deus, de oferecer a Deus o melhor, não é? de entregar ao Senhor aquilo que de fato a igreja deve entregar, não é? Ministrar a adoração à santidade e a majestade daquele Deus que criou, que constituiu a igreja. Veja que coisa maravilhosa. Em primeiro lugar, a mordomia da igreja na adoração. Em segundo lugar, a mordomia da igreja na evangelização e no discipulado. Né? Então aqui é um aspecto muito importante. Uma das missões da igreja, não existe missão mais importante que a outra. Na verdade, todas são missões, a igreja deve cumprir todas. A evangelização, há 5 textos, por exemplo, pelo menos na Bíblia Sagrada, onde o Senhor Jesus ele comissiona os discípulos, né, os seus discípulos, para essa tarefa que eu digamos que é uma tarefa sublime. Vou citar Mateus 28, do versículo 18 ao 20, Marcos 16, do 15 ao 20, Lucas 24, do versículo 46 ao 49, João capítulo 20, versículo 21 e 22, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo de número 8. Todos nós sabemos que a missão da evangelização, ela tem por objetivo proclamar o evangelho, né? Seguido da mensagem da fé e arrependimento, visando o homem em sua plenitude. Essa missão representa a responsabilidade da igreja em promover o reino de Deus em meio à sociedade. E ainda acerca da evangelização, eu posso citar o seguinte, que a igreja ela existe para evangelizar. Está lá 1 Pedro 2,9. Ela é ordenada a evangelizar, Mateus 28, 19. Ela se realiza evangelizando, Atos 4, versículo 20. E a igreja só pode continuar a existir se ela evangelizar. Está lá Atos 2, 41, 4, 4, 5, 14 e 42. Outro aspecto importante nesse sentido da evangelização, eu destaco a missão do discipulado, né? De formar novos discípulos. Eu quero lembrar aos irmãos que discípulos, a palavra discípulo, quando ela é usada na Bíblia Sagrada, por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, ela diz respeito a todas aquelas pessoas que se acrescentaram digamos, na vida como seguidores de Cristo. Se você prestar atenção no livro dos Atos, em vários momentos, se acrescentavam discípulos à igreja. Ou seja, pessoas que acreditavam em Cristo e tomavam a decisão de segui-lo. Né? Mesmo Cristo não estando ali, mas a mensagem dele, sim, que foi continuada, né, pelos apóstolos. É importante frisar que quando Jesus, da multidão, ele chamou discípulos, ou seja, ele chamou os que estavam seguindo ele. E dali, ele os comissionou como apóstolos, ou seja, para darem continuidade à sua missão, né? A missão que ele iniciou na terra. Isso aí deve ser muito valorizado. É no discipulado onde se prega a maturidade cristã,
É no discipulado onde o discípulo firma-se os seus pés, né, na rocha que é Jesus Cristo. Além da evangelização, também existe a comunhão, né? Uma marca importante do povo de Deus entre o povo é a unidade relacional, na qual o Novo Testamento ele faz menção usando a palavra koinonia, né? Para expressar a maneira como os cristãos eles se relacionam uns com os outros. Essa é uma das marcas da igreja. Agora eu vou falar sobre o modelo bíblico da mordomia da igreja primitiva. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, nós vamos observar o modelo bíblico da mordomia da igreja primitiva. Aqui eu quero fazer menção a um grupo de pessoas, né, que tem surgido atualmente e são chamados desigrejados. Esse é um grupo que nós podemos dizer que são pessoas sem igreja. Eles são pessoas que não são filiadas a qualquer instituição convencional de culto religioso e são contrários a qualquer tipo de liderança, né? Esse grupo de pessoas, os desigrejados, eles defendem que a fé pode ser exercida fora da comunhão da igreja. E eles usam o seguinte lema: Jesus sim, igreja não. Se nós observarmos a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai nos ensinar assim: não abandonando a vossa congregação, como é costume de alguns. Está no texto bíblico que nós lemos hoje, Hebreus 10, versículo 25. Então você vai perceber, a gente pode perceber aqui, a necessidade de uma igreja local e qual é o modelo bíblico dessa igreja local, né? Também o modelo bíblico da igreja local. Então, nós podemos observar que na mordomia da igreja tem que haver hierarquia, né? Então, a hierarquia ministerial é uma doutrina no Novo Testamento. Nós podemos pegar 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 28 ao 31, também Efésios capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 11. O sistema de congregações ligados a uma matriz ou a uma igreja sede já era instituído desde os dias dos apóstolos. Por exemplo, Mateus 16, 18. Também Marcos 3, do versículo 13 ao versículo 19. Por conta disso, as pessoas não mandavam em si mesmas e fazia o que bem entendia. Na verdade, elas respeitavam e se adequavam às decisões dos apóstolos e dos anciãos que eram guiados pelo Espírito Santo de Deus, conforme Atos capítulo 15, versículo 22 e 23. Além disso, os apóstolos, eles eram os responsáveis pela separação dos diáconos, dos presbíteros e dos pastores. Então você observa que na mordomia da igreja tem que haver hierarquia. Na mordomia da igreja tem que haver também liturgia, né? A igreja de Cristo ela é composta por crentes de todas as eras e tempos que se reúnem em cultos, liturgias, ministérios, lideranças, coletas, contribuições, né? A igreja ela é o corpo de Cristo. Assim como Efésios 5:23, posso citar como referência. Assim como o corpo não pode sobreviver separado da cabeça, não podemos viver sem a cabeça, que é Jesus Cristo. Então, na mordomia da igreja deve haver liturgia. Então, os discípulos de Jesus, na verdade, eles são membros do corpo. Existe uma maneira como eles devem trabalhar. Em terceiro lugar, na mordomia da igreja deve haver liderança, né? Então, desde o Antigo Testamento, Deus instituiu homens para liderar. Por exemplo, Neemias capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 6. Êxodo 18, do 25 ao 26. Então, a liderança ministerial, ela não existe com a pretensão de um ser melhor que o outro. Ela existe para que o Altíssimo possa manter a ordem, conforme Hebreus 13, 7
1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Olha só, Efésios 4, 11, do 11 ao 13. Jesus ele constitui homens para liderar o ministério, para a liderança do ministério. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O apóstolo Paulo ele diz assim, 1 Coríntios 12, versículo 27 e 28. Ele diz, ora, vós sois o corpo de Cristo, né? E seus membros em particular. E uns pôs Deus na igreja, né? Segundo o modelo do Novo Testamento, os pastores representam os fiéis e eles vão dar conta do rebanho. Os pastores eles são representantes dos fiéis e eles vão dar conta do rebanho. Hebreus 13:17 diz, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Em quarto lugar, eu quero destacar, quarto e último lugar, a mordomia, que na mordomia da igreja existe a obra social. Né? Na igreja primitiva, era comum não só a pregação do evangelho, mas também a prática de ajudar pobres em suas necessidades. Diversas vezes houveram situações de coleta entre os irmãos para socorrer os santos que estavam padecendo de necessidades. Né? O apóstolo Paulo, representando a igreja, eles levaram ofertas, Paulo e Barnabé levaram oferta aos irmãos carentes da Judéia. Também o apóstolo Paulo afirma que ele recebeu recomendações de Tiago, Cefas e João, as colunas, para que se lembrassem dos pobres, e ele mesmo diz que procurou fazer com diligência. Então, o apóstolo Paulo, ele ensinava a igreja como a igreja deveria contribuir. O autor da lição, ele falando acerca da assistência social, no ponto 2 da lição, ele fala aqui vários pontos, ele cita vários pontos acerca da assistência social no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, ele traz exemplo nos Salmos, nos Provérbios e nos Profetas. No Novo Testamento, ele traz exemplo nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos e também nas Epístolas, acerca da prática da obra social da igreja. Eu quero parar por aqui, concluindo e lembrando aos nossos irmãos que a mordomia da igreja local, né, a mordomia cristã exercida na igreja local, ela abrange muitas ordenanças e tarefas que são bíblicas, tá certo? Ordenanças e tarefas bíblicas. Nós precisamos saber para que nós fomos chamados e perseverar no nosso chamado para servir melhor o Senhor e a sua igreja. Lembre-se que nós fomos chamados para sermos mordomos da nossa igreja local. E também nós devemos ser um mordomo fiel na igreja em que congregamos, sabendo que isso tem consequências e são consequências de ordem espiritual, tá certo? Se Jesus não voltar, a próxima lição é a mordomia da adoração. Nós estaremos aqui novamente comentando com os nossos irmãos. Deus abençoe, queridos, boa aula e a paz do Senhor a todos.